paz do Senhor, meus queridos, paz e graça a todos. Estamos aqui mais uma vez para gravar uma pré-aula do Juvenis, lição excelente que Deus tem falado muito aos nossos corações. Hoje, com o título da nossa lição, os reis de Judá e de Israel. Primeiramente, quero mandar alguns abraços aqui, pessoas que têm nos acompanhado, têm orado pela nossa bancada. Eu quero mandar um abraço para a IEAD, lá de Joinville, Santa Catarina. Grande abraço, meu amigo. Deixou aí uma dica para a gente melhorar aqui. Estamos mudando, graças a Deus. Eu quero mandar também um abraço para Jamara, que também deixou o nosso comentário. Deus te abençoe, minha querida. Eu quero fazer menção aqui da Janice também. A Janice, ela fez uma publicação muito legal, gostei, amém, Deus te abençoe. O João Paulo da Silva, Deus te abençoe, meu querido, muito obrigado mesmo, continue aí publicando, para que essa palavra seja falada a outros corações, para pessoas. Eu quero agradecer também, eu quero até fazer uma menção aqui do Dovito, é isso mesmo? Dotivo. Timóteo. Esse Dotivo Timóteo deixou uma pergunta até meia polêmica lá na nossa lição. Um prazer imenso responder, querido. E tudo que tiver dúvida, pergunta aí que a gente estamos respondendo. Agora vai um abraço especial para a turma aqui de Teoflotone. A turma de Teoflotone que tem nos acompanhado, tem falado que tem gostado. Eu quero mandar primeiro um abraço para minha professora. Para minha professora Cláudia. Deus te abençoe, Cláudia, tem nos acompanhado. Jesus te abençoe, continue te dando unção, graça. Para as meninas Valéria, Lívia e Natália, que também comentou conosco aqui da bancada, que tem nos acompanhado. Hoje eu vou começar com a introdução, uma introdução. Eu quero agradecer a todos vocês, Deus abençoe fortemente. A introdução diz o seguinte: a liderança dos reis sobre Judá e Israel é uma parte central da história do povo de Deus, por meio de exemplos negativos e positivos. Podemos extrair preciosos ensinamentos para desenvolvermos a nossa liderança hoje. Assim, partiremos dos acontecimentos vivenciados pelos reis Acabe e Ezequias, líderes do reino do norte e reino do sul, respectivamente, a fim de refletirmos sobre o papel da liderança dos reis para a nação israelita. Eu vou deixar o meu aluno Mateus, nosso amigo e aluno Mateus, comentar sobre essa diferenciação aí do reino norte e sul, Israel e Judá. Amém? Amém. Primeiramente, a paz do Senhor a todos vocês que estão assistindo. Eu vou deixar uma breve explicação de como foi dividido na época os reinos do sul e os reinos do norte, que foi Judá e Israel. Eu vou contar um pouco da história e por que foi dividido. Na Bíblia, as causas da divisão do reino de Israel estão escritas em 1 Reis 12. Há uma situação de opressão por parte do rei e de consequente insatisfação nas 10 tribos do norte. Quando Salomão morre em 931 a.C., seu filho Roboão quer aumentar o jugo imposto por seu pai, taxas e trabalhos para suprir a mesa do rei, a corte e o exército das tribos, através dos seus prefeitos ou intendentes. As 10 tribos do norte, sob a liderança de Jeroboão, se rebelam contra isso e se unem constituindo um novo reinado, o do norte, com a denominação de Israel. No sul fica apenas 2 tribos, apoiando o filho de Salomão, Roboão, a tribo de Benjamim e a tribo de Judá, constituindo o reino do sul, sob a denominação de Judá. Então vemos aí quando há a divisão das tribos, das duas, do reino sul e norte. E nós podemos ver aí, agora nós vamos até falar de dois reis, que um era do sul e do norte, que é Ezequias, e vamos falar agora também de Acabe.
vamos falar de dois exemplos de reis aí, distintos, totalmente distintos. A gente, no decorrer da lição, vamos ver que Acabe, ele foi um rei, mas não foi um rei muito exemplar. Já Ezequias, a história vai mudar um pouquinho. Eu vou ler o tópico de número 1. A lição, queridos, ela é muito pequenininha, mas é uma excelente lição. Eu vou ficar com o tópico 1. Mateus, por favor. Amém. O rei como líder, a característica e finalidade. O texto bíblico de hoje, Deuteronômio 17, 14 e 20, demonstra que séculos antes de ser estabelecida a monarquia em Israel, Deus já havia determinado os pré-requisitos e as exigências espirituais e morais para os futuros reis do povo de Deus. Dentre os pré-requisitos civis para o rei, um determinava que ele deveria ser israelense nato, jamais estrangeiro. Nunca deveria tornar o povo de Israel escravo novamente, ainda que por acordo político para proteção em caso de guerra. Devendo, portanto, evitar os múltiplos acordos políticos que na maioria das vezes eram firmados por meio do casamento do rei com uma princesa estrangeira, o que levaria à idolatria. Quanto às exigências espirituais e morais, o rei deveria ser escolhido por Deus, ter consigo a lei do Senhor, lendo e dela aprendendo diariamente, com humildade e fidelidade a Deus. Deste modo, a finalidade da liderança real seria a manutenção da justiça social e a equidade jurídica entre os grupos de Israel. Se no Antigo Testamento havia esta série de exigências para aqueles que exerciam a liderança entre o povo de Deus, não podemos abrir mão de critérios na hora de escolher aqueles que nos representarão civilmente, ou, ainda mais importante, nos liderarão espiritualmente. Nesse tópico aí de número 1, eu marquei uma coisa muito importante. Hoje o Brasil está vivendo uma decadência na política. Eu ia falar sobre esse assunto, falando justamente a questão de reinado. Quando há um chamado, na verdade não sabemos escolher, nós temos a oportunidade de escolher e não sabemos escolher o que queremos para o país. Hoje vivemos numa decadência moral. Espiritual não vou falar, porque o governo hoje falar de espiritualidade a gente não podemos nem tocar nesse assunto, porque de espiritual não tem nada. Agora, a questão moral tem se perdido os valores, e Mateus há de concordar comigo, que na verdade, eu vou pedir até o pastor Elias, muito obrigado, pastor Elias, está fazendo a gravação aí hoje, o Mateus há de concordar comigo, porque aqui temos que ver essa eleição de reis. Quando havia o reis, eles eram chamados com uma finalidade. Hoje vivemos numa depravação total, uma depravação política. Eu estou falando depravação política aqui agora. Ontem nós acompanhamos o impeachment, que foi nossa, eu não vou nem falar, grandes pessoas aí se achando o bambamã, vamos dizer assim, mas que quando chega lá dentro para votar, parece pessoas comuns, normais aqui fora, como se não fosse nada, e não leva, na verdade não leva nada a sério. E nós vamos ver aqui nessa lição que acontece justamente isso com o rei Acabe. Nós vemos que há uma depravação, há uma imoralidade, é o que estamos passando hoje, e a gente fica sem entender o que está acontecendo. Mas por quê? Porque não há, na verdade, não há uma consciência, essa é a verdade, querido, não há uma consciência na hora de chegarmos a urna e votar uma pessoa que, porque não tem crente, que todos vão roubar. Vai com calma aí, meu querido. Mateus, quer falar alguma coisa? Saindo um pouco do lado da política e levando para o lado da igreja, a lição fala sobre exigências espirituais. O rei devia ser escolhido por Deus, seguir a lei, humildade e ter humildade e fidelidade. Hoje tem que ser a mesma coisa, né, professor Jota? Hoje um líder tem que ter chamado divino, assim como nós vivemos na lição 2, uma vocação divina. Tem que seguir a lei, tem que ser um homem obediente, seguindo a lei do Senhor. E também tem que ter humildade e fidelidade, né? Às vezes, muitos líderes hoje não têm humildade e acabam perdendo seus liderados
por se exaltar demais e não ouvir os demais, não querer participar com os demais e também perde a fidelidade com Deus, né? Esse é no momento que se exalta, acha que pode fazer tudo sozinho, é aquele do antropocentrismo, né? Ele acha que Deus para ele agora não é mais nada. Na verdade, Deus para de ser, né? Na verdade, o centro, que é, a palavra certa é Deus no centro, é o teocentrismo. Teocentrismo, esse é o nome, entendeu? E ele passa agora a exercer o egocentrismo, ou seja, colocar o homem, tirar Deus agora, colocar ele. Por isso que quando fala aqui na nossa lição, na hora de escolher aqueles que nos representarão civilmente ou ainda mais importante, vai nos liderar espiritualmente. E é essa a questão. Deus ainda continua sendo o centro. Ele ainda é o centro. E agora vamos para o tópico de número 2. Excelente. Essa liçãozinha é rápida, mas excelente. O tópico 2 diz assim: o péssimo exemplo de Acabe. Oitavo rei em Samaria, Acabe reinou durante 22 anos sobre o reino do norte. Ele foi um dos reis mais ímpios de Israel, como podemos verificar em seu histórico. Casou-se com a princesa ímpia Jezabel e tornou-se idólatra. Perseguiu o profeta Elias, articulou alianças com o rei ímpio, praticou injustiça contra o homem, ou seja, todas essas prescrições divinas dadas para serem cumpridas por um rei foram quebradas por Acabe. A consequência foi inevitável, uma morte em batalha, onde foi atingido por uma flecha lançada ao esmo. Os cães, um dos animais mais imundos para o judeu, lamberam o sangue do rei no lugar onde as prostitutas se lavavam, o que constituiu aquele lugar como imundo. O que faz um líder ser aprovado por Deus não é simplesmente tomar posse de um cargo, mas exercê-lo com honra e dignidade. Então, vamos falar agora sobre um péssimo exemplo de líder, que foi Acabe. Acabe, você vê na história de Nabote, ele pegando a terra de um homem justo, ele mexeu numa coisa que não podia mexer. E nós vemos que ele começa a fazer tudo errado. Começa a exercer o papel que foi passado para ele, foi uma coisa. Mas ele começa a fazer tudo ao contrário. Primeiro vai lá e casa com Jezabel, uma princesa ímpia. Eu vou até usar essa expressão. Acabe seria mais ou menos, hoje o termo usado, camisolão, porque ele era mandado totalmente pela mulher. Era totalmente. E eu até marquei aqui na minha lição, o que faz um líder ser aprovado por Deus não é simplesmente tomar posse, como Acabe fez. Ele tomou posse. Mas o que faz um líder ser aprovado por Deus não é só isso. Não é pegar, eu tomei posse, é meu, tomei posse. Tomar posse de um cargo, mas exercê-lo com honra e dignidade. E é o que Acabe não fez. Acabe foi contra tudo aí, contra todos os preceitos de Deus. Acabe era um cara muito louco, né? Porque ele fazia tudo que era de contrário que Deus queria. Ele já casou com uma mulher estrangeira. Casou e Deus fala todas as vezes: não casa com mulher estrangeira, porque vocês vão adorar ídolo, Ele vai lá e casa com Jezabel. E Jezabel, aquela mulher lá dos quintos, vem e fala, e vem profanar ainda contra Elias e quer perseguir Elias. O homem que era usado por Deus, era um profeta de Deus naquela época, e Jezabel querendo matar Elias. Então, Acabe casou com a mulher estrangeira
não seguiu a lei porque levantou templos para Baal, adorou outros deuses, aí veio Deus se cumprir, não casa com estrangeira, porque vocês vão adorar outros ídolos. E ele levanta templos para Baal, adora Baal, e Deus ainda foi bondoso, assim, vamos dizer, bondoso assim com ele, porque Deus usa o profeta Elias para mandar algumas profecias para Acabe, falar assim, vai acontecer uma seca em Israel, Acabe não volta para Deus, um filho de Acabe morre, e Acabe não morre para Deus, outro filho de Acabe morre, e ele não volta para Deus, até que ele morre flechado, e a flecha aqui foi lançada ao esmo, ou seja, lançada ao vento. Era para ele morrer mesmo. Era para ele morrer mesmo. E tem uma passagem em 1 Reis 16:36. 16:33. 33, desculpa. Também Acabe fez um poste ídolo, de maneira que cometeu mais abominações para irritar o Senhor, Deus de Israel, do que todos os reis de Israel que foram antes dele. Você vê que no versículo 30 fala assim: fez Acabe filho de Onri o que era mal perante o Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Então Acabe foi o top do pecado, né? Ele foi o top pecador. E era para ser um rei top, né? Era para ser um rei top lá, top para Deus, mas ele conseguiu ser um top ao contrário. E nós vemos mais uma vez o povo perecendo por falta de um líder de verdade. Mais uma vez o povo perece. Acabe pecava, adorava outros deuses, e Deus mandava seca e o povo isso influenciava dentro do povo também, né? Com certeza, porque ela estava ali, né? E aí vemos mais uma vez o povo perecendo por causa de um líder mal instruído. Mas não foi por causa de Deus avisar. Entenda isso, meu querido. Deus avisou Acabe de várias formas. De várias formas. Aí vemos Deus falando, e Acabe, não, vou continuar aqui. Aí por isso que eu usei a expressão camisolão, porque sempre Jezabel fazia alguma coisa para reverter esses papéis aí. A gente vê Jezabel totalmente indo de encontro a Elias. Acabe foi de encontro a Elias por causa de Jezabel. Vemos que o papel de Jezabel, Acabe começou a errar lá desde o início, porque ele se casou com a mulher ímpia. E por ele casar, ela trouxe algumas culturas para o povo que não estava totalmente assim, de acordo com o que Deus tinha sonhado para o povo. Mas amém, vamos para o tópico. Agora eu vou falar de um exemplo, na verdade, de um exemplo de líder que foi Ezequias. Vamos entender isso aí. Ezequias, um rei que cumpriu o seu papel. Numa análise geral e ao longo dos seus 29 anos de reinado, Ezequias deve ser considerado um bom rei. Sobre ele, a Bíblia cita como filho de Davi, e não simplesmente de Acaz. Ao longo da sua história, o rei Ezequias restabeleceu o culto ao Senhor, ordenou a purificação do templo dos levitas, celebrou a Páscoa, restabeleceu a organização dos serviços dos sacerdotes e dos levitas, recebeu livramentos em tempos de guerra e foi curado de uma doença mortal, apesar de ter falhado no final da sua vida. A liderança do rei Ezequias é modelar para os reis de Judá. Quando o líder é convicto de sua vocação e a cumpre com zelo, todos ao seu redor são abençoados. Infelizmente, o inverso também é verdadeiro. A questão de Ezequias aí, temos que entender que eu pulei uma passagem em 2 Crônicas, capítulo 29, acompanha esse versículo, é só um versículo. Olha o diferencial de Ezequias. A primeira coisa que ele faz, 2 Crônicas, capítulo 29, versículo 3, diz assim, no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, abriu as portas da casa do Senhor e as reparou. Então a gente vemos o cuidado de Ezequias com o povo, com a casa do Senhor. Fez totalmente ao contrário de Acabe. Acabe levantou para Baal, e você vê Ezequias levantando o templo para Deus, né? Levando os sacerdotes de volta, trazendo os levitas de volta para a casa do Senhor. E tem um detalhe na vida de Ezequias, que o quê? Ele foi curado de uma doença mortal,
ele é acrescentado 15 anos, não é isso? 15 anos a mais na vida dele. Mas fala que ele também, na mesma lição, fala também que o coração dele exaltou. Mas por que Ezequias ainda é considerado um exemplo, um rei que cumpriu o seu papel? Por quê? Ele exaltou para si mesmo, mas para o povo ele foi um rei excelente. Ele foi um rei segundo o coração de Deus. Ele se exaltou o coração, ele mesmo, estou falando dele próprio. Ele foi citado como filho de Davi, né? O Davi top lá, foi grande rei e tal. Então vemos que ele foi um bom rei para o povo de Deus. Por isso que ele é um grande exemplo. Vemos que ele se exaltou no coração, mas também ele se arrependeu. Vemos que ele se arrepende. Então vemos a diferença aí de Acabe e Ezequias, totalmente distintos. Vemos que é totalmente. Hoje temos que ser igual Ezequias, um líder de acordo responsável. Aqui eu gosto sempre de marcar minha lição. Eu marquei aqui, quando um líder é convicto de sua vocação e cumpre com zelo, todos ao seu redor são abençoados. Infelizmente, o inverso também é verdadeiro, ou seja, quando um líder ele cumpre com seu papel, todos que estão em volta é abençoado, mas quando um líder é igual a Acabe, todo o povo padece, é o que falamos aqui, todo o povo padece. Por quê? Porque há um líder e se ele errar, o povo padece. Vemos padecendo o povo padecendo mais uma vez por talvez uma liderança equivocada, uma liderança que Jonatas, é constituída por Deus? Sim, querido, mas temos que ver que a vontade de Deus também é permissiva. Entra uma outra questão, a vontade de Deus é permissiva. A pessoa é chamada por Deus, mas talvez a soberba entra no coração, que é o que acontece na vida de Acabe. A gente vê em todo momento a soberba entrando na vida dele, bem sutilmente. Primeiro, então, uma pessoa totalmente sem Deus, né? Que vê só o ego dela, só quer dela, não quer o benefício para as demais pessoas. Só quer o que é para ela, e para a mulher dele lá, Jezabel. Camisolão. Camisolão. Vai lembrar de novo, camisolão. O tópico de número 4, estamos já encerrando a nossa lição. Hoje foi uma lição bem rápida. Uma folhinha só? É uma folhinha, na verdade é só essa folhinha aqui. É só essa folhinha bem rápida essa lição. Já as outras são um pouquinho mais extensas. A próxima A próxima, o sumo sacerdote dos sacerdotes, né? O tópico de bênção, glória a Deus. O tópico de número 4 diz assim: liderança na perspectiva integral do reino de Deus. Uma análise precipitada pode concluir que as nações promovidas por um rei, um líder político administrativo, não possuem nenhuma relação com a vontade divina. Todavia, tal conclusão é errônea, pois a ação de Deus não se restringe apenas aos aspectos espirituais do seu povo, mas antes ela abarca todas as relações sociais, inclusive políticas. Oremos ao Senhor por homens e mulheres que façam de sua vocação política a vocação de Deus para as suas vidas. Então, vemos aí que Deus está envolvido em tudo. Quando fala assim, não se restringe aos aspectos espirituais, né? Não adianta você ser um pastor, ser aquele santarrão, não conversa com ninguém e tal. Meus membros, eu não tenho uma convivência com meus membros. Isso acaba gerando uma inimizade também entre o pastor e o povo da igreja, né? E não adianta, você tem que ser compreensível também, que suas ovelhas, você tem que cuidar delas como se fossem seus filhos, você tem que ser amigo. Não adianta você se isolar e ficar lá, não posso me juntar com eles. Você tem que sempre ajudar. Tanto que vemos um Deus se preocupando não só com a espiritualidade do povo. E as relações sociais, né? Vemos Deus se preocupando com um todo, na verdade.
Porque quando que falamos aqui, quando a política vai bem em um povo, a nação está sendo abençoada, vemos Deus também trabalhando na questão política. Nós vemos Deus trabalhando na questão social, vemos Deus trabalhando na questão espiritual. Então temos que orar ao Senhor por homens e mulheres que façam dessa vocação política a vocação de Deus para as suas vidas. E é isso que tem que ser o meu e o seu foco, o nosso foco tem que ser esse, que temos que orar e ter a plena consciência que Deus está sim. Deus está sim no meio da política, Deus tem nos abençoado politicamente falando, porque ontem eu estava no curso teológico e eu vi um aluno pedindo oração pela questão política do nosso país. E ele foi o único que fez um pedido pela sala e a questão política. Deus está no meio da política, meu querido. Tem que entender que o Deus é o mesmo. Ele é justo. Então, se alegra. O povo quando o justo reina, o povo se alegra. Então vemos Deus trabalhando mesmo. Nós temos que orar pela nossa política. Já não era o caso de Acabe que não era justo, não. O povo pereceu por causa de Acabe. Justo, Acabe era limitado. Acabe, na verdade, era totalmente limitado a esses quesitos. Vemos Ezequias exercer um papel excelente no reinado. Ezequias, queridos, já parou para imaginar que é Deus chegar para você e falar: você vai morrer. Oh Jesus, eu não posso morrer agora não. Peraí, eu vou te dar mais 15 anos. Já pensou nisso? Mas isso não... Querido, o Deus é o mesmo. O Deus é o mesmo. Temos que ter a plena consciência de entender que a palavra de Deus, ela não muda. Quando você tem vamos dizer, uma responsabilidade com o Senhor, tem uma vocação e entende aquilo, você e quem está ao seu redor não vai perecer. E é isso que temos que entender. Amém? É importante ressaltar que Acabe, uma coisa muito importante que devemos tirar como exemplo, é que Acabe chegou a um ponto tão extremo que ele não queria mais dar ouvido aos profetas. Ele estava ao ponto de querer ouvir só o que ele desejava ouvir, nada mais. Vemos isso Micaías, né? Vemos falar que ele não ia vencer. Ele falou: não, peraí, não. Aí vem o que? Josafá perece logo depois, porque o que acontece? Josafá se une a Acabe para a batalha, e eles acabam perdendo essa batalha, e Josafá padece. Josafá falou: não tem um profeta aí que para falar sobre a guerra, aí Acabe falou: tem um, mas ele só fala contra mim, né? Aí ele fala: chama Micaías fala: não, vocês vão perder a guerra. Mesmo assim, eles foram para a guerra e... porque na verdade vemos um mau exemplo aí a questão de Acabe, porque ele totalmente, porque é o que acontece hoje, na verdade. Os líderes parou de querer ouvir a voz. Hoje não é mais o profeta, né? É a própria voz do próprio Jesus falando. Queremos parar. Não, isso aí está errado, isso aí não é de Deus não. Para com isso. Não, moço, isso não vai dar certo. Deus levanta pessoas ainda no nosso meio para falar com grandes líderes: moço, isso não vai dar certo. Não, moço, vai dar certo sim, vai dar com os nada. Vemos isso aí na vida de Acabe. Acabe, ele começou a vivenciar na vida dele, aquilo. O pecado, na verdade, na vida de Acabe, ele se cauterizou. Ele se cauterizou ao ponto de não se importar mais. Estava ali, mas estava cauterizado, totalmente cauterizado. Vamos para a nossa conclusão da nossa revista com Mateus. Amém, Mateus? O papel de um rei para a nação de Israel e de um líder civil em nossa sociedade atual não pode ser analisado apenas pelo prisma das relações de poder,
mas é necessário que aqueles que exercem liderança em setores de nossa política nacional compreendam que mais um plano pessoal de poder eles devem efetivar a vontade de Deus para a nossa nação. Isso deve acontecer por meio dos dons e talentos operantes e especialmente no universo político que eles receberam do Senhor. Eu vou tornar a dizer que a nossa política, eu iniciei a lição falando sobre a nossa política, porque, queridos, é preocupante mesmo, porque hoje temos que entender que lá fora somos representados por pessoas que talvez não professam a mesma coisa que professamos e que talvez estejamos vivendo um reinado de Acabe na nossa vida. Talvez estamos vivenciando um reinado de Acabe, de não querer ouvir mais nada, de fazer tudo. Estamos vivenciando talvez um reinado de Acabe e estamos esperando viver um reinado de Ezequias e não queremos orar, queridos. Comece a orar pela política do nosso país, para que Deus levante pessoas compromissadas, pessoas que falem a verdade. É difícil, é muito difícil, mas a oração nunca perdeu, querido. Entenda isso, a oração nunca foi em vão. Eu ainda sigo um Deus vivo, um Deus que pode trabalhar na questão política nossa e inverter esse papel de pegar o reinado de Acabe, que talvez é o que estamos vivenciando no dia de hoje, e se tornar um reinado de Ezequias, um reinado bom para o povo. Por quê? Quando os políticos bons, o povo agradece, mas quando eles tomam decisões erradas, nós perecemos. Amém? Eu quero agradecer mais uma vez a todos vocês. Essa lição foi uma lição muito rápida, uma lição mais excelente aula. Talvez seja a lição que mais mostra o momento atual do nosso país, né? Eu pensei muito nisso quando estava estudando essa lição. Eu pensava muito na questão atual de hoje. Eu queria falar de Ezequias e de Acabe, mas eu queria falar da questão política nossa que estamos vivenciando no dia de hoje. E eu peço aos irmãos que continuem orando por nossa bancada, porque em relação a alguns professores, somos meninos novos ainda, mas que Deus tem abençoado muito, Deus tem falado muito. Queridos, seja compromissado com a palavra. Quando você é compromissado com a palavra, a verdade sempre reina. E é isso que acontece no meio desse povo. Eu quero agradecer mais uma vez, Mateus, Deus te abençoe, tá? Continue te abençoando muito, que a gente continue aí nessa força aí, nessa jornada. Agradecer a todos vocês que assinaram, seguinte lá nossos vídeos, fez inscrição no canal da EBP. Quero agradecer ao pastor Elias mais uma vez, um grande incentivador, um grande professor mesmo, hoje ele está atrás das câmeras. Muito obrigado, pastor Elias. E, queridos, continue. Nós não estamos aqui, eu falei com o pastor Elias essa semana, não estamos aqui atrás de visualizações, viu, queridos? Não estamos mesmo. Estamos aqui com o compromisso da palavra. Estamos aqui se preocupando com a palavra. Essa palavra tem que ser propagada. Eu quero agradecer a todos vocês que têm curtido, publicado, compartilhado os nossos vídeos. Muito obrigado. Mateus, quer falar alguma coisa? Falar que Deus continue abençoando vocês, continue nos assistindo, compartilhe os nossos vídeos e que Deus venha abençoar cada dia mais a EBJ, venha colocar a mão dele, sempre derramando suas bênçãos sobre as nossas vidas. Próxima aula tem uma novidade, eu vou falar aqui já para deixar a professora Cláudia vai estar conosco. Nossa professora. A minha professora, eu sou professor junto com ela, mas eu considero ela, eu amo escutar ela falando. Gosto muito mesmo, e ela vai estar aqui na nossa próxima lição, se Deus quiser. Uma ótima professora, não percam, assista a próxima aula. Amém. Em nome de Jesus, paz e graças a todos, e que Deus abençoe a cada um, em nome de Jesus. Amém.